Olá, amigos da família Web Rádio e do Colégio Marconi. Estamos iniciando mais um Geração Marconi, entre a tradição e o amanhã. Hoje nós estamos recebendo nosso ex-aluno Vitor Romanin. Ele que tem 26 anos, é formado em gastronomia pela Universidade Anhembi Morumbi, com MBA também em gestão de negócios voltados para a área de gastronomia, pela Universidade Anhembi Morumbi. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Vitor, e vamos falar também um pouco aí, vamos iniciar falando dos seus prêmios. Obrigado pela presença e fale aí um pouquinho sobre os prêmios que você já ganhou. Vamos iniciar assim. Tá bom. Tudo bem, Rodrigo? Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. E tive alguns prêmios durante a trajetória aí na gastronomia. Comecei em 2014, eu ainda estava na escola, então estava no primeiro ano do ensino médio e fazia um curso de gastronomia à tarde para uma escola aqui de Guarulhos mesmo, chama IGA, na verdade. O concurso chamava Interiga, que ele englobava todas as escolas de gastronomia de São Paulo, do estado de São Paulo, e a gente foi competir em Campinas e foi o primeiro prêmio que eu ganhei, foi bem bacana. Eu era o cozinheiro mais novo lá e acabei ganhando. Depois disso, ganhei, na verdade, um prêmio de reconhecimento nos Estados Unidos, onde eu trabalhei lá em Atlanta, na Georgia. Foi um 5 Stars Nominee, que eles falam, que é basicamente um prêmio de reconhecimento melhor funcionário do hotel que eu trabalhava. Quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei no Renaissance e lá a gente faz uma competição interna da Marriott. No primeiro ano eu fiquei em terceiro lugar, no segundo ano eu fiquei em segundo lugar e acabei saindo do hotel, fui para outro hotel da mesma rede, Marriott também. E esse ano um ex-professor meu da época da faculdade me mandou uma mensagem falando: tô dando aula na Le Cordon Bleu, que é uma das maiores escolas e mais famosas de gastronomia que a gente tem no mundo. Ele falou: a gente vai ter uma competição de cozinha asiática e queria que você participasse. E foi muito despretensioso, porque no último dia da inscrição eu fiz um prato, mandei e acabei sendo selecionado. Foram mais de 200 pessoas que se inscreveram e acabei sendo selecionado. E fui competir com os 10 outros competidores, né? E foi bem bacana e acabei ganhando o primeiro lugar lá. Então, o nosso convidado especial de hoje, multipremiado, nosso ex-aluno Vitor Romanin, contando já sua trajetória na gastronomia. Mas vamos voltar um pouco aqui para a sua época de aluno. Como que era o Vitor aluno? Eu fui professor do Vitor, posso dizer um pouco sobre isso, mas vamos ouvir dele mesmo. Como era Vitor aluno do colégio? Eu não era o aluno mais exemplar, não vou mentir aqui, mas eu acho que eu sempre tive na minha cabeça muito certo o que eu queria. Nesse ano de 2016, que foi o ano que eu estava aqui no colégio, foi um ano mais conturbado, porque eu tinha muitas questões e eu não queria que a gastronomia fosse minha única opção, então eu acabei fazendo vestibular para outras faculdades. Mas no fundo eu já sabia que era isso que eu queria. E eu, como aluno, acho que eu gostava muito da escola. Acho que a época que a gente estava com os amigos é algo que a gente não dá tanto valor naquela época, mas hoje a gente fala: nossa, saudade da escola, às vezes não tinha responsabilidade, não tinha muita coisa. E hoje a gente tá no mundo real, que eu falo que depois da escola é muito diferente. Mas é muito bacana a gente ter essas lembranças e acho que é isso. E houve algum momento específico que houve o despertar para a gastronomia? Quando que você se descobriu um apaixonado pela área? É difícil dizer isso, porque eu venho de uma família que o meu pai ele sempre foi empresário, junto com a minha mãe, e os meus irmãos seguiram rumos assim, mais parecido do que dos meus pais. Então a minha irmã fez comércio exterior, o meu irmão fez administração, hoje meu irmão trabalha com meu pai, e eu sempre quis fazer gastronomia. Então, eu acho que isso vai muito da minha bisavó, que ela era italiana. Os meus tataravós vieram da Itália, da região da Sicília. E eu tenho essa ciência que eu acho que eu puxei dela, essa questão de gostar de cozinhar. A minha mãe fala que quando eu era pequeno, eu não gostava de brincar com os meus brinquedos, eu gostava de brincar com as panelas. E é muito engraçado isso hoje, mas eu
sempre gostei de ver receita na internet, e aí eu testava em casa, fazia. E eu sempre cozinhei muito bem. E até que um dia eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu quero fazer um curso de gastronomia. Eu estava no ensino médio, aí eu fiz, gostei mais ainda. E eu lembro que na época eu queria muito acabar a escola para poder começar a trabalhar. E aí logo que eu acabei a escola eu entrei na faculdade de gastronomia e foi onde eu fiz meu primeiro estágio e eu falei, cara, é isso que eu quero. E é uma profissão que tem muitos desafios, é muito difícil, mas com o passar do tempo as coisas vão melhorando, você vai se acalmando um pouco e é muito legal, é uma profissão muito prazerosa. Como que era a relação dos seus amigos quando você já estava, né, ganhou o prêmio ainda na escola? Como foi a reação dos seus amigos na época, quando você pensou e sugeriu, vou fazer gastronomia? Como que todos eles aceitaram? Houve opinião contrária, família, amigos? Como que foi essa aceitação das pessoas ao seu redor? Eu acho que os meus amigos, eles sempre me apoiaram, assim, muito. Tanto é que na minha sala, eu acho que se você perguntasse para qualquer um, quem que cozinha na sua sala? Todo mundo já ia apontar para mim, tipo, todo mundo sabia que eu tinha isso muito definido. E foi muito legal, os meus amigos sempre me apoiaram. Quando eu ganhei o prêmio, até os meus professores, eles também falaram, nossa, que legal, vai nessa, você vai ter um futuro nisso. Mas eu nunca tive nenhum problema, a receptividade deles sempre foi muito boa. E depois, né, de sair do colégio, você pensou em alguns momentos em outros cursos, mas a gastronomia sempre te atraindo. Como que é o curso de gastronomia? Pensando eventualmente até nos nossos alunos que queiram cursar gastronomia, o que você aprende? Claro que, obviamente, né, envolvendo cozinha, mas o que você aprende? Como são as disciplinas no curso de gastronomia? Legal. A faculdade de gastronomia, hoje a gente já tem um bacharelado dela, inclusive na Embi Morumbi. Mas o curso que eu fiz foi um tecnólogo. Na minha época era o único curso que tinha disponível. Então, um curso tecnólogo, para quem tem dúvida, é um curso que ele basicamente te joga no mercado de trabalho. Então, ele é muito mais prático do que teórico e ele está te preparando para o mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo é reconhecido pelo MEC. Enfim, e no primeiro semestre, basicamente, você vai aprender as bases. Então, você vai ter aulas teóricas sobre higiene, segurança alimentar. E na minha época eu lembro que eu tive 2 matérias de cozinha, que uma era fundamentos da gastronomia e outra era princípios da gastronomia. Então a gente aprendia os fundamentos e aplicava na aula de princípios. Depois, a partir do segundo semestre, a gente começa a ter as aulas mais, como pode dizer, mais divididas. Então aí você tem confeitaria, panificação, você tem aulas de administração de negócios da gastronomia, e a gente começa a entrar nas cozinhas de cada país. Então eu tive cozinha italiana, cozinha francesa, cozinha asiática, cozinha das Américas, e é um curso muito legal, que é um curso 100% prático. Então a gente tem as apostilas, a gente faz as receitas, o professor, ele é quase como se fosse um Masterchef. O professor dá aula, ele dá ali a introdução, você faz as receitas, leva para o professor e ele vai avaliar aquilo tá bom, tá ruim, o que falta, falta sal. E ele avalia também as suas bases, se você faz os cortes bem feitos, enfim. Então é um curso muito bacana por ele ser muito prático e você conseguir saber cozinhar um pouco de tudo. E aí depois que você sai da faculdade, você começa a se especializar. Você pode fazer uma pós-graduação em, sei lá, cozinha brasileira, por exemplo, ou você vai trabalhar num local que vai ter uma gastronomia mais certeira. Então, por exemplo, eu trabalhei boa parte da minha vida num restaurante que era comida brasileira. Então, a gente acha que comida brasileira às vezes é arroz com feijão, mas vai muito além disso. E a gente começava a entender mais sobre os ingredientes. Quando eu comecei, a gente explorava bastante o norte, que era algo que tem uma gastronomia super bacana, ingredientes muito diferentes. E, ao mesmo tempo, era algo que não chega tanto pra gente em São Paulo. Então, foi muito bacana. Você mencionou sobre sua experiência nas várias áreas aí, durante, inclusive, a faculdade, sua experiência com a cozinha brasileira. E a sua pós-graduação, né, seu MBA, foi em gestão de negócios. Sim. Como você avalia a importância dessa formação para a administração, para a gestão
de uma cozinha, né? Uma cozinha profissional. Como Sim. que você escolheu esse curso e para a sua carreira? Tá. Eu escolhi esse curso porque eu já era um bom cozinheiro. Mas quando você vira um chefe de cozinha, você entende que, por incrível que pareça, cozinhar é a coisa que você faz menos. Então, eu decidi fazer um curso que abrangesse mais uma área de administração de empresas. Eu ainda não tenho meu restaurante, mas hoje eu utilizo muito do que eu aprendi nesse curso para gerir uma cozinha. Então, hoje no cargo que eu fico muito na cozinha ainda, mas eu tenho muitas mais responsabilidades administrativas. Como, por exemplo, cuidar de fornecedor, fazer escala, tem a motivação da equipe, você cuidar da equipe que está ali com você, você tem todos os processos de RH, de marketing, são muitas coisas que englobam a gastronomia. Mas, assim, o MBA é algo que vale muito pelo currículo, eu aprendi muito nesse curso. Foi um ano, mas aprendi bastante. Mas eu falo que a experiência mesmo, ela vem com a vida, né? Então, durante os meus 8 anos de carreira na gastronomia, eu aprendi muita coisa, coisas que eu nem aprendi na faculdade e muitas coisas que eu aprendi na faculdade e não aprendi na vida. Então, quando a gente junta tudo isso, você forma um currículo bem legal para você. Geralmente, vendo de fora, a gente costuma perceber, ou você pode até me corrigir se eu estiver errado, que a área da cozinha profissional envolve muitas pressões. Né? Claro, temos aí os variados programas de cozinha, MasterChef, cozinha sob pressão. Sim. E qual é o grande desafio de manter uma cozinha profissional? Qual seria o maior desafio na sua visão? Eu acho que o maior desafio é você conseguir conciliar a sua vida pessoal com a vida profissional. Porque a gastronomia, ela demanda muito do seu tempo, então você passa muitas horas naquele lugar e é um ambiente de estresse, de caos, de muita correria. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho num restaurante onde a gente tem 5 cozinheiros e a gente atende 130, 150 pessoas por noite. Então, é muito corrido e a pressão é muito grande. A gente corre atrás de números, a gente corre atrás de satisfação do cliente, a gente corre atrás de entregar uma comida muito boa. E no meu caso, a minha pressão vem de mim. É muito engraçado isso, porque em toda a minha trajetória, na verdade, eu nunca tive aquele chefe chato que ficava em cima. Eu nunca gostei de ser cobrado por nada. Então eu sempre fiz meu trabalho muito bem feito para que basicamente ninguém me enchesse o saco. Então eu fazendo o meu trabalho bem feito, eu sabia que meu chefe não ia ficar em cima de mim. Mas eu sempre tive essa pressão de dentro de mim, que eu tenho que ser melhor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então acaba que você mesmo que faz a pressão na sua cabeça. E é algo muito doido, mas com o passar do tempo você vai conseguindo conciliar isso. Eu mesmo saí de um hotel que eu não tinha nenhuma função de supervisor ou de gerente e fui para um lugar onde eu basicamente estava sozinho. Eu tinha que criar uma cozinha do zero e eu ia ter pessoas que iam responder para mim e eu tinha que saber como motivar essa equipe, como gerir essa cozinha. E desse quase um ano que eu já estou no hotel, a gente está progredindo muito e é muito satisfatório você ver o resultado depois. Agora que você mencionou sobre sua atual profissão, né, seu atual cargo, conta pra gente um pouquinho como que funciona o hotel em que você está, nome do hotel, até a localização e como funciona a cozinha nesse hotel. É um modo bem interessante, você já havia explicado um pouquinho antes de a gente entrar aqui no ar, sobre como funciona, né, o perfil da cozinha do seu hotel lá que você está trabalhando. Eu trabalho hoje num Hotel W, ele é da rede Marriott, e eu fiz minha trajetória toda em hotéis. Então eu comecei no Hotel Renaissance em 2017, como estagiário, fui subindo de cargo, até que eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, então fiquei um ano em Atlanta, na Georgia, voltei para o Renaissance de novo, fiquei mais um tempo lá e aí hoje eu estou no W. E cada cozinha tem um estilo diferente de você trabalhar. E o que foi muito bom para mim é que eu que fiz meu estilo de cozinha. Então, basicamente, eu cheguei lá e eu falei, beleza, como que eu quero trabalhar? Então, a gente era uma cozinha muito pequena, a gente tinha desafios e
foi basicamente isso. O dia a dia de uma cozinha a gente começa por volta das 3 horas, porque eu trabalho no turno da tarde, né? A cozinha onde eu trabalho não tem o turno da manhã. E aí a gente faz todo o pré-preparo, toda a mise en place para o restaurante estar tinindo às 5h30 da tarde. Às 5h30 a gente começa o serviço, é um horário bem tranquilo. A partir das 7 já começa muita gente vir no restaurante. E aquilo, hoje o meu trabalho é coordenar a equipe. Então a gente tem uma cozinha fria, onde solta entradas e sobremesas, uma cozinha quente, onde solta os principais. E eu tenho 2 cozinheiros comigo na cozinha quente, um cozinheiro na cozinha fria. E o meu trabalho basicamente é estar ali vendo se está tudo no ponto certo, se está tudo dentro do padrão que a gente criou. E é isso. Mas também a minha equipe é uma equipe muito boa. Hoje, por exemplo, o restaurante está funcionando normal e eu estou de folga e está tranquilo. Então, mas é um resultado do trabalho que a gente criou durante todo esse ano. E o acesso é só para os hóspedes ou as pessoas podem, enfim, frequentar lá o restaurante tranquilamente? Como que é? Claro, hoje o pessoal tem esse receio, né, de que restaurante dentro de hotel é um restaurante só para hóspede, mas não. Qualquer pessoa pode conhecer o restaurante, inclusive fica o convite aí para quem quiser conhecer. Eu trabalho num restaurante que chama L40, Cozinha de Latitude. Fica na Rua Funchal, lá na Vila Olímpia. E é isso. Hoje, nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, a gente tem muitos restaurantes com estrela Michelin que ficam dentro de hotéis, porque o hotel consegue ter dar uma estrutura melhor, né? Um investimento melhor. Então, hoje a gente já vem desmistificando isso aqui no Brasil. E o nome do hotel, né, o L40, de onde vem a origem desse nome? Qual que é o conceito desse L40? Certo. Bom, o L40 é o nome do restaurante, fica localizado dentro do Hotel W. W ela é uma marca da Marriott, que é uma marca que a gente chama de lifestyle. O que é isso? É uma marca despojada, é uma marca onde você tem vários conceitos dentro desse hotel. E no rooftop desse hotel, no 40º andar, a gente tem o L40, que quando a gente chegou, já tinha um nome que era L40 de Level 40, do andar 40. E a gente falou como a gente pode dar um conceito para esse restaurante a partir desse nome. Foi aí que a gente pensou na latitude 40 do Mapa Mundi e a gente começou a abranger países que passam por ele. Desde Estados Unidos, Itália, Grécia, Espanha, Armênia, China, Japão, Coreia. São 13 países no total, estou esquecendo de alguns. Mas é basicamente isso. E todos eles a gente coloca um toque brasileiro. Então, o que a gente gosta de falar é como seria um chefe brasileiro olhando para a latitude 40. Então, a gente consegue abranger muitos países, muita cultura e a gastronomia também bem diversificada. Então, fica o convite para todos os que estão nos acompanhando, nos assistindo, para a visita ao L40, lá na Rua Funchal. Esse restaurante é administrado pelo chefe Vitor Romanin, aqui presente, ele que tem 26 anos, foi aluno aqui do nosso Colégio Marconi, o L40 na Rua Funchal. E voltando aí um pouquinho sobre sua trajetória, você mencionou um ano em Atlanta, então tendo a experiência aí de participar de outras culturas, outras cozinhas. O que você trouxe desse momento do seu intercâmbio gastronômico durante o período lá em Atlanta? Eu acho que esse período foi um período muito enriquecedor, tanto profissionalmente como pessoalmente. Eu tinha acho que 22 anos e só tinha morado com meus pais, nunca tinha morado sozinho. E é muito, muito difícil você arriscar tudo que você tem aqui. Eu já estava crescendo na empresa que eu estava, então eu já era segundo cozinheiro. E aí eu voltei a ser estagiário para ir para os Estados Unidos. Mas foi muito legal, ao mesmo tempo que foi muito difícil, porque eu cheguei... Eu achava que eu sabia falar inglês, mas eu não sabia. Eu descobri isso lá. E acabou que foi muito enriquecedor, porque eu tive que me virar sozinho, eu tive que alugar casa, eu tive que correr atrás dos documentos para o trabalho. E eu trouxe muitas coisas boas de lá. Tanto é que hoje eu moro com a minha noiva, né? Quase casado já. E eu conheci ela nos Estados Unidos. Eu trouxe uma experiência
muito legal para o hotel que eu trabalhava, então aprendi muito sobre a gastronomia americana, sobre os feriados que são muito importantes, que tem muito a ver com a gastronomia, como, por exemplo, o Thanksgiving, que eu acho que todo mundo conhece. Eu aprendi muito sobre esse feriado e sobre a comida que eles serviam e o porquê da comida que eles serviam. E, querendo ou não, eu sempre trabalhei na Marriott, que é uma empresa americana. Então a gente começa a entender alguns valores que às vezes a gente não entendia antes. E foi um crescimento pessoal assim gigantesco. Eu voltei com outra mentalidade de lá, mas foi muito bacana, muito enriquecedor. Você mencionou a respeito de segundo cozinheiro. Há uma espécie de escala, algo parecido como escalas militares ali numa cozinha. Como que funciona? Você entra como estagiário, depois, dependendo da quantidade de cozinheiros, você vai subindo de nível. Como que funciona essa escala, digamos assim? Perfeito. A equipe de cozinha, para quem não sabe, é muito parecido com a equipe do Exército, tá? Então, tanto é que a gente chama de brigada de cozinha. Antigamente, até o uniforme dos cozinheiros, que é a dolma, tinha muito a ver com o Exército, o chapéuzinho que a gente usa. Então, a gente tem a hierarquia dentro da cozinha, né? A gente começa como estagiário. Hoje, a gente já tem alguns programas de menor aprendiz, mas geralmente você começa como estagiário quando você ainda está na faculdade. Você sobe para terceiro cozinheiro, segundo, que é quase um auxiliar de cozinha, segundo cozinheiro, primeiro cozinheiro, aí você sobe para chefe de partie, subchefe, chefe de cozinha e aí chefe executivo. Em alguns lugares tem uma divergência. Às vezes você pode sair de chefe de cozinha para subchefe executivo e aí chefe executivo. Exatamente. Então realmente parece a escala militar, né? Sim. Eu havia perguntado sobre esse percurso aí durante a passagem, né, pela cozinha. E eu imagino que ao longo desses 8 anos trabalhando na área, mas desde antes, com já a experiência em concursos aí de torneios de cozinha, tem algum prato que você sente mais orgulho, assim, de que você sente mais orgulho? Aquele prato me marcou e por alguma razão que você tenha criado, ou cada prato tem sua história? Conta algum ou alguns pratos marcantes aí na sua trajetória. Eu acho que cada prato ele tem uma história, porque é muito difícil você falar de um prato exatamente assim, porque são muitos que a gente fez durante a nossa trajetória, mas tem alguns que eu tenho muito orgulho. Um deles é um kimchi, é uma coisa muito simples, tá? Quem não sabe, kimchi é uma acelga coreana fermentada. É apimentado, é aquele que Apimentada. ficou famoso com os doramas. Perfeito, é isso, né? Exatamente isso. E quando eu aceitei, né, esse desafio de inaugurar o W, a gente tinha um cardápio meio que pré-definido, e aí eu falei, não, a gente vai fazer o nosso kimchi. E é um prato que tem muita história, muita tradição, e eu comecei a dar meu toque nele. Então a gente fez um teste, deu certo, fez outro teste mais ou menos, outro teste não deu certo, outro teste deu certo de novo. E hoje a gente tem uma receita muito boa. Eu, particularmente, eu nunca fui para a Coreia, mas nunca comi um kimchi tão bom quanto que a gente faz. E tem alguns segredos, por exemplo, eu coloco pera, que é algo que traz um doçor, traz um toque super legal. E a fermentação. A fermentação é algo que a gente utiliza muito na gastronomia hoje em dia. E é algo que realça muito os sabores. É uma técnica incrível. Então a gente leva quase um mês para fermentar esse kimchi para começar a servir para o público, né? Então pensa, na organização que você tem que ter. Você precisa começar a produzir um mês antes para ter a demanda para o público. E outro prato também que me marcou muito foi um frango frito. Lá a gente serve um balde de frango frito estilo americano. É algo super simples, mas a gente fez mais de, 30 vezes para chegar no frango frito perfeito. Então é um frango que ele é marinado por 18 horas, depois ele leva 2 processos de empanamento, a fritura dele leva 20 minutos para ficar perfeita. E a gente chegou realmente num frango frito incrível, assim. Então, na verdade, um cozinheiro, ele não lembra dos pratos específicos, mas sim da simplicidade que ele faz as coisas. E do processo. Porque como chegar ao resultado. Exato. Lembrando, puxando aqui um pouquinho para o nosso ambiente escolar, aulas de biologia, de química. Perfeito. De você chegar ao experimento e muitas vezes não obtendo o resultado. Imagino que para chegar aos resultados aí, agora estou com o frango que eu queria,
houve muito erro, digamos assim, ou muita tentativa de erro e acerto. Claro. E na gastronomia nada é escrito em pedra, né? Então a gente, para fazer uma coisa, a gente pode fazer de 20 maneiras diferentes. É igual, um exemplo muito claro, molho de pimenta. Todo mundo conhece Tabasco. Conhece Tabasco? Sim, aquele vidrinho. Cara, é uma das pimentas mais conhecidas do mundo. E qual que é o segredo deles? Porque se você ler lá, só tem sal, pimenta e água. É a fermentação. Então, é uma pimenta que ela é fermentada e ela cria um sabor incrível. Só que nesses processos de fermentação você precisa tomar muito cuidado. Porque entre o fermentado bom e o fermentado ruim é uma nuance muito pequena. Então, tem tudo a ver com esses processos, você saber não só fazer, mas como fazer. Sim. E o porquê disso. E aí, realmente, se atrela muito a aulas de biologia, aulas de química, e a gente aprende isso na faculdade. Porque muitas vezes a gente sabe que aquilo dá certo, mas se você vai investigar o porquê aquilo dá certo, tem muita coisa envolvida. E o tempo, né, que você mencionou. Porque o fermento ele vai ajudar no processo da alimentação, mas também o fermento ali, um item biológico. Sim. que também estraga, né? Claro. A questão dos fungos, enfim, que ele pode te transformar o prato em algo sensacional, como ele pode prejudicar totalmente, perder ali a sua construção e o tempo, chegar ao tempo certo. São 18 horas, são 15, são 20, são 25, são 10. Imagino que seja de fato um trabalho de artesanal, de certa forma, claro. Nesse momento das descobertas, não é isso? Você já ouviu falar de maniçoba? Já. Maniçoba. Maniçoba ele é um cozido indígena bem tradicional no norte, que leva 7 dias para ficar pronto. Por quê? Porque você tem que cozinhar a folha da mandioca até ela não ter nenhum veneno. Então você imagina quantos testes eles tiveram que fazer para descobrir que precisa cozinhar. Quantas pessoas passaram mal. Chegar ao tempo e descobrir na hora. E é assim para tudo, basicamente. Nunca a gente vai e dá certo de primeira. A gente faz, tem que melhorar um pouco, faz de novo. E assim, sempre vai ter algo para melhorar. Mas aí a gente tem que também dosar o quanto você quer chegar. Então, a gente tem restaurantes a nível altíssimo, de 3 estrelas Michelin, que as pessoas estão sempre em busca da perfeição. A gente quer algo incrível, mas a gente também não tem essa busca enlouquecida pela perfeição. Pelo menos ainda não, né? São estilos de restaurante diferentes, basicamente. Sim, falando sobre estilos, sobre planos agora para o futuro. Como você se vê daqui a 10, 15 anos? Já se imaginou daqui a um tempo? Como que você planeja aí seus próximos anos, seus próximos passos? Hoje eu não planejo tanto porque eu acho que eu cheguei aonde eu queria chegar. Eu acho que durante esses 8 anos de trajetória eu tava sempre tipo, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Hoje eu tenho uma vida, entre aspas, um pouco mais estabilizada. Mas assim, a gente sempre quer crescer na nossa profissão. E eu espero um dia conseguir ter um restaurante meu que trabalhe com algo que é mais a minha cara. Então eu gosto muito de cozinha asiática, cozinha italiana, cozinha brasileira. Então trabalhar um pouco nisso, acho que provavelmente daqui a uns 10 anos, porque eu sei que ainda me falta muita experiência na área mais administrativa, de como gerir uma equipe, gerir uma cozinha. E eu espero trabalhar com algo mais fine dining, que a gente chama, que é algo mais delicado, nível 5 estrelas, basicamente. E como, analisando aí um cenário mais amplo, como que você enxerga a cozinha brasileira, comparando com outras cozinhas, ou como que a cozinha brasileira é vista internacionalmente, até mesmo dentro do ambiente que você já está, dialogando com diversos outros países, diversos outros pratos, como você enxerga que a cozinha brasileira é vista de fora para dentro? Perfeito. A gastronomia brasileira hoje, ela está muito em alta. A gente tem chefes incríveis aqui no Brasil que fazem esse trabalho de eu quero mostrar a gastronomia brasileira para o mundo. E eu acho que o caso mais famoso que a gente tem é do Alex Atala, que ele é um dos maiores chefes do Brasil e ele quem mostrou a cozinha brasileira para o mundo. E por experiência própria, eu já estive em alguns países da Europa, já fui para os Estados Unidos e eu vou falar que não tem gastronomia igual à gastronomia brasileira. A gente tem uma base de sabores, temperos, ingredientes que
você não encontra em outro lugar do mundo. É muito, realmente muito boa. E tem um certo preconceito com as pessoas de fora, com a gastronomia brasileira, mas eu acredito que hoje a gente está começando a quebrar esse tabu. Então, trazer uma gastronomia brasileira diversificada, eu não gosto muito dessa palavra requintada, eu gosto mais do termo mais fine dining, mostrando para o mundo realmente os nossos ingredientes, a nossa cultura, a nossa origem, que a gente tem muita coisa legal do que se orgulhar aqui. Então, muitas vezes, a gente vai no mercado e fala: eu vou comprar um parmigiano reggiano da Itália, um gruyère francês, um queijo montanhês da Holanda. Mas, tipo assim, cara, por que você tá fazendo isso se a gente tem um parmesão incrível produzido no interior de São Paulo? Eu falo muito dos queijos da Pardinho, por exemplo, que fica em Pardinho mesmo, aqui em São Paulo. Eles fazem queijos incríveis. Tem queijo que é curado numa caverna por 8 meses de maturação. É muito legal. O problema, ainda no Brasil, é basicamente os impostos e o valor dos produtos. Então, muitas vezes, acaba que o produto brasileiro do artesão é mais caro do que um produto importado. Isso é realmente muito triste, assim, de se ver, porque você vai, por exemplo, na França, você toma um vinho ok por 4 euros. Aqui, se você for tomar um vinho brasileiro ok, você vai gastar R$ 120. Então, tudo isso entra na balança, basicamente, né? Sim, você mencionou, né, o Alex Atala, enfim, um chefe reconhecido internacionalmente. Há outras referências, outras inspirações de chefes nos quais você se baseia, que você pensa na trajetória deles e se inspira de alguma forma? Muitos. Eu acho que um dos chefes que eu mais me inspiro é o Alberto Landgraf. Ele tem um restaurante 2 estrelas Michelin no Rio, chama Tec. Agora ele vai trazer, acho que, para São Paulo. Eu gosto muito da trajetória dele e já ouvi vários podcasts, várias entrevistas. E é muito legal a história dele, de como que ele se relaciona com os clientes e a questão da hospitalidade em si. Um chefe que eu admiro muito, que ele é americano, o Thomas Keller. Para quem não sabe, o Thomas Keller foi um produtor executivo do filme Ratatouille. Então, ele é um chefe super famoso e foi ele que, por exemplo, fez o prato. Ele era o ratinho? Na verdade, ele que fez o escopo. Tipo assim, o filme Ratatouille, ele fala muito sobre brigada de cozinha, sobre os cozinheiros. E foi ele que deu esse auxílio, né, para os produtores. E ele é um cara que ele tá à frente do The French Laundry, que é um restaurante na Califórnia, se eu não me engano, que também tem 3 estrelas Michelin. Eu gosto muito da história dele. E tem um chefe de Nova York também, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, me fugiu o nome. Mas enfim, ele publicou um livro que chama Hospitalidade Racional. É sobre um restaurante que... Como que eles fizeram para sair de um restaurante incrível para um restaurante, tipo, surpreendente. E ele fala sempre sobre que foi a hospitalidade que levou ele a isso. Então, não entregar para as pessoas o que elas já esperam, mas entregar além do que elas esperam. E é um livro, assim, muito marcante. Você não precisa gostar de gastronomia para ler esse livro. É muito legal. Mais uma vez, chama Hospitalidade Racional. Então, quem tiver a oportunidade de ler, por favor, é muito, muito bom. E já encaminhando aqui para o finalzinho do nosso podcast, hoje recebendo Vitor Romanin, ex-aluno do nosso Colégio Marconi, hoje com 26 anos e chefe de cozinha com várias histórias que ele já nos contou hoje. Deixando uma mensagem aqui para futuros alunos de gastronomia, jovens nossos alunos que queiram ou que de alguma forma pensem em seguir pela área, que dicas que você daria para os nossos alunos? Legal. Eu acho que gastronomia é uma área que você tem que gostar muito, tá? E não só gostar de cozinhar. Quando você começa, você cozinha muito e depois você começa a perceber que a gastronomia não é só isso, como a gente falou aqui hoje, né? Mas é uma profissão que eu trabalho com o que eu gosto todos os dias. Então eu nunca tive o pensamento de, nossa, preciso ir trabalhar hoje. Não, eu sempre ficava animado por ir trabalhar hoje. Então eu tive uma profissão que me trouxe muitas alegrias. Eu tive a oportunidade de ir para fora, eu tive a oportunidade de viajar pela empresa, de conhecer gastronomia de outros lugares.
Eu acho que se você tem essa vontade de fazer gastronomia, vá com uma mente aberta, vá sabendo que você vai trabalhar muito, que você vai ter horas em pé, que você vai perder alguns amigos, que você vai ter dificuldades na sua vida social, mas que ao mesmo tempo você vai ter diversas outras recompensações por isso. E é isso, conforme você vai crescendo na carreira, você vai começando a ter mais vida social, você consegue ter uma flexibilidade melhor e vale muito a pena. Quem tiver vontade e quem precisar conversar sobre, eu estou à disposição também. Quer deixar a sua rede social para o pessoal seguir? E um último recado para quem estiver nos acompanhando? Claro. Podem me seguir no meu Instagram, @chefvictorromanin. Fiquem à vontade lá para me mandar mensagem, tirar dúvidas, tanto sobre faculdade, sobre como profissão. E é isso, eu acho que se tem um recado que eu possa dar para vocês, e isso não vale só para gastronomia, façam uma faculdade ou façam algo que vocês realmente gostem, que vocês realmente se identifiquem. Não façam nada porque os seus pais estão te obrigando a fazer isso, porque depois você olha para trás e fala, pô, devia ter feito aquilo. E o que também não tem nada de errado, né? Hoje você faz uma faculdade, depois você termina, você começa outra. Mas se eu tenho uma dica que eu dou para vocês façam o que vocês realmente querem fazer, que vocês vão ser muito bem-sucedidos nisso. Porque isso vem com o tempo. Então, agradecer a presença hoje aqui no nosso podcast Geração Marconi, do Vitor Romanin, nosso ex-aluno, aqui agora com 26 anos. Agradecer pela disponibilidade, conseguiu arrumar um tempinho na sua agenda para contar sobre sua história. E já deixa, né, mais uma vez, o endereço para que quem quiser acompanhar, quem quiser ter o prazer aí de comer um prato feito por Vitor Romanin, pelo chefe Vitor Romanin. Claro, o endereço é Rua Funchal, número 65, fica na Vila Olímpia, o Hotel W São Paulo, andar 40, L40, Cozinha de Latitude. Muito obrigado, então, Vitor, pela companhia aqui ao longo desses minutos com a gente. Obrigado a você. E os ouvintes e os espectadores que estiverem aí nos acompanhando, sigam sempre, compartilhem, curtam nosso Geração Marconi e estaremos novamente com novos alunos, com ex-alunos nos nossos próximos episódios. Obrigado, gente. Tchau, tchau.